Então, vamos lá. Atendendo à solicitação da diretoria e dos nossos queridos irmãos dirigentes, administradores dessa Casa Bendita, que sempre nos oferece a oportunidade bendita de trabalhar e de servir, hoje nós vamos falar, então, dos grandes vultos do Espiritismo no Brasil. E não estamos falando aqui grandes vultos, até porque eles não necessitam desse tipo de homenagem. Mas, para nós que professamos essa doutrina consoladora e confortadora, é uma oportunidade bendita de conhecer a história destes que nos precederam no trabalho do Evangelho do Cristo. E é assim que nós iniciamos. Esta figura que se apresenta aqui, Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra. Para muitos, um ilustre desconhecido, até conhecido como nome de centros ou de casas espíritas. Existem uns 100 números delas espalhadas pelo Brasil. Centro Espírita Batuíra, Grupo Espírita Batuíra, mas muitos, será que sabem verdadeiramente quem foi Batuíra, esse nosso representante? Então, Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra, nasceu na freguesia das Águas Santas, em Portugal, em 19 de março de 1839. Aos 11 anos, imigrou para o Brasil, vivendo 3 anos no Rio de Janeiro, transferindo-se depois para Campinas, onde trabalhou por alguns anos na lavoura. Nada muito diferente daquelas criaturas que colonizaram, daquelas criaturas que vieram, nasceram espíritos que nasceram em outros países, reencarnaram nascimento em outros países e para o Brasil, a então chamada Pátria do Evangelho, um país que estava emergindo com tantas oportunidades de trabalhar dentro do seu planejamento reencarnatório, então escolheu o Brasil para o seu desenvolvimento espiritual e também como espíritos que somos todos a caminho da luz. De espírito humanitário e idealista, aderiu desde logo à campanha abolicionista, trabalhando incansavelmente ao lado de Luiz Gama e de Antônio Bento. Em sua casa, abrigava os escravos foragidos e só os deixava sair com carta de alforria. Isso numa época em que ainda prevalecia no Brasil a escravidão. Ainda os resquícios da monarquia falavam muito forte. Nós tínhamos praticamente 2 classes nesta época aqui do Brasil. Nós tínhamos os ricos, nós tínhamos ainda os herdeiros da chamada monarquia, vamos assim dizer, a classe privilegiada, e tínhamos os servidores, os escravos. Ainda estava longe de conhecermos o que hoje se denomina de uma classe média ou intermediária. Mas desde o início da sua campanha, desde o início da sua vida, ele, Batuíra, então, já tinha essa preocupação com as causas sociais aqui no nosso Brasil. Já em São Paulo, despertado pela doutrina espírita, exemplificou no mais alto grau os ensinamentos cristãos. Praticava caridade, consolava os aflitos, tratava os doentes com a homeopatia e difundia os princípios espíritas. Fundou o jornal Verdade e Luz em 25 de maio de 1890, que chegou a ter uma tiragem de 5.000 exemplares. Abriu mão dos seus bens em favor dos necessitados. A essa época, já vivendo em São Paulo, então ele fez grandes amizades com os estudantes do Largo de São Francisco. E ali ele começou a ir, a partir desse momento,
Então, ele, por exemplo, começou a comercializar charutos, que na época era algo muito comum, mas sem abrir mão. Então, ele já tinha toda essa preocupação social, e conhecedor que era do Evangelho de Jesus, da chamada Boa Nova. Mesmo inconsciente, ainda sem compreender os princípios da doutrina, porque ele ainda não tinha, vamos assim dizer, chegado à doutrina, mas conhecia superficialmente, ele já adotava os princípios não só espíritas, mas principalmente cristãos. A homeopatia já era conhecida à época e ele já fazia uso dessa medicação para auxiliar as criaturas. Quando a gente fala que ele fundou o jornal e que a data pouco importa, mas vamos lá, em 1890, com uma tiragem de 5.000 exemplares, é preciso que nós nos conscientizemos que São Paulo, àquela época, tinha pouco mais de 30.000 habitantes. Então, para ver como era o trabalho incansável deste nobre companheiro que nos antecedeu. Batuíra enfronhava-se nos livros de homeopatia com o intuito de fazer de sua mediunidade de cura um instrumento de alívio para as dores dos necessitados. Muitos obsidiados, tidos como os loucos incuráveis pela medicina terrena, voltaram à vida conscientes e normais. Já naquela época, ele tinha uma preocupação com os chamados hospícios ou manicômios. Mesmo inconsciente, ele já tratava dessas criaturas. A sua mediunidade de cura, muito mais naquela época, conhecido como aquelas criaturas que benzem, os chamados benzedores, a benzedura era muito conhecida. E foi através exatamente da benzição em que ele se tornou conhecido. Mas, orientado intuitivamente e inspirado pelo plano superior, então essa sua mediunidade de cura vai ficando aflorada. Então ela vai vindo à tona. E ele, sensível como era, então ele começa a fazer uso, entendendo que as criaturas estão muito mais acometidas de males espirituais do que físicos, o que, uma vez afastado o obsessor, porque não é arrancado, é afastado, socorrido e orientado, a criatura então volta à vida consciente e normal. Naquela época, São Paulo era uma cidade de 30.000 habitantes. Ele, Batuíra, entregava jornais de casa em casa, conquistando nessa profissão a simpatia e a amizade dos seus fregueses. Muito ativo, correndo daqui para colar, por isso o apelido de Batuíra. Eu não posso dizer porque não vivenciei essa época de São Paulo, né? Muitos de nós não, mas vamos lá. O que acontece? Os jornais eram entregues de casa em casa. E ele era um homem franzino, magrelo para a época, né? Não tinha todo o mimimi de podia falar que ele era magrelo. Batuíra é uma ave pernalta, é uma espécie de saracura, que é muito comum em região de lagos, lagoas ou brejos. Como nós vamos ver na sequência, mas já fica aqui adiantado, a vida do Batuíra foi toda construída ali naquela região do Glicério, ali no Parque Dom Pedro, naquela região ali que então onde tem a Rua Lava Pés, onde nós temos a Muniz de Souza, toda aquela região ali do Glicério, Baixo Glicério ali, é onde ele ficava. Então, devido à ave e ele estar sempre correndo, sempre se deslocando de um local para outro e nessa velocidade, daí é que vem o apelido de Batuíra. Mas, onde ele entregava os jornais, ele sempre tinha uma conversa, ele sempre tinha uma palavra de alento. Jesus amado, que então é isso, ele caramba?
muito querido, ele era muito respeitado e muito solicitado. À medida que foi ficando mais conhecido, mais solicitado ele era Isso. para aliviar as dores daqueles que estavam acometidos de sofrimento. Batuíra era também um médium curador, sendo centenas as curas de caráter físico e espiritual que obtinha, Nossa. ministrando água fluidificada ou aplicando os passes magnéticos, o que é muito comum hoje. Hoje, lá no União, nós sabemos, né, o Dr. Kenji está sempre nos socorrendo quando presencialmente nós estávamos e vamos voltar breve, com a graça de Deus. Então, muitas vezes, essa restrição física que nós sofremos também é levado não somente ao caso de uma obsessão, mas nós precisamos de um magnetismo, nós precisamos de uma energia que retire esses miasmas, que retirem essa energia deletéria para que nós possamos desenvolver. Então, a água fluidificada, ela é usada e ministrada como medicamento desde praticamente que foi publicado o Livro dos Espíritos, que ontem fez 164 anos. Então, não é só o dia do livro espírita, não, é para mostrar que em 1890 nós já tínhamos médiuns curadores, todos eles comprometidos com o Evangelho de Jesus, trazendo aqui no nosso Brasil querido, e especialmente aqui em São Paulo, essas curas de alívio e de dores físicas e espirituais. A sua casa, no Lava Pés, que era o bairro, era conhecido, hoje é só a rua, era ao mesmo tempo hospital, farmácia, albergue, escola e asilo. Ele a doou para a sede da instituição beneficente Verdade e Luz. Recolhia os doentes e os desamparados, infundindo-lhes a fé necessária para poderem suportar suas provas terrenas. A propósito disso, dizia-se Batuíra, um bando de aleijados vivia com ele. Quem chegasse à sua casa, fosse lá quem fosse, tinha cama, mesa e um cobertor, ou seja, tinha onde dormir, tinha onde descansar, tinha onde se alimentar. Mesa aqui não é o móvel, está falando de uma alimentação, está falando de nutrientes para o corpo físico. Cobertor é ter um abrigo das intempéries, do sol, da chuva, das tempestades. Essa instituição que ele fundou com o mesmo nome do jornal era exatamente de onde ele começou, então, a divulgação dos seus trabalhos. Então, assim como diziam de Jesus a respeito dos apóstolos, que era um bando de pobres, que era um bando de bêbados, quando se fala em referência ao Pentecostes, por exemplo, que Jesus só andava com aleijados, com coxos, com cegos e prostitutas, também se dizia isso de Batuíra. Por quê? Ele andava pelo São Paulo, no primeiro momento, recolhendo esses moradores em situação de rua que já tinha naquela época. Os escravos que fugiam das casas grandes, os escravos que fugiam, todos eram acolhidos ali e somente liberados depois que recebessem, então, a carta de alforria. Era uma verdadeira casa do caminho, como nos ensina Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Então, é esse o sentido. Por isso que nós dizemos muitas vezes que dentro da doutrina não importa a religião, não importa o momento. O trabalho precisa ser feito. E quando esse trabalho precisa ser feito, a misericórdia divina sempre nos alcança, como diz o Chico. Mesmo com as restrições, com o preconceito, ele não deixou de servir em momento algum. Em 1873, por ocasião da terrível epidemia de varíola que assomou a capital da província, São Paulo, ele serviu de médico, de enfermeiro
de pai para os flagelados. Deu-lhes não apenas o remédio e o desvelo, o cuidado, mas também o pão, o teto e o agasalho. Nessas circunstâncias, essas epidemias, como foi a varíola, como foi a peste negra, como foi a gripe espanhola, essas situações, sempre nós temos desencarnes coletivos, sempre temos os desdobramentos físicos dessas crises momentâneas de transformação do planeta. Então, não é de hoje, não é agora que está acontecendo uma epidemia. Já aconteceu. Nós não vivenciamos, porque nenhum de nós aqui, pelo menos que eu saiba, tem mais de 100 anos. Mas nós já vivemos no planeta, no Brasil e mesmo em São Paulo, essas crises. Mas ele, no momento em que se fez necessário, ele ali com a sua boa vontade, com a sua fé, com todo o amor, é o que fala. Ele foi o médico que todos precisavam, foi um enfermo, foi o pai, porque muitas criaturas ficaram órfãos devido exatamente à epidemia. Então, não é só o remédio e o cuidado. É preciso dar o remédio, é preciso dar o conhecimento, sim, mas é preciso também alimentar o estômago, é preciso também agasalhar do frio terrível e oferecer um teto para que as pessoas não possam vir a perecer de necessidades materiais. Tomando conhecimento das altamente consoladoras verdades do Espiritismo, integrou-se resolutamente nessa causa, procurando pautar os seus atos nos moldes dos preceitos evangélicos. Identificou-se de tal maneira com os postulados espíritas e evangélicos que, ao contrário do moço rico da narrativa evangélica, como que procurando dar uma demonstração eloquente de sua comunhão com os preceitos legados por Jesus, desprendeu-se de tudo quanto tinha e pôs-se a seguir as suas pegadas. Distribuiu o seu tesouro na terra para entrar na posse daquele outro tesouro do céu. Então, está fazendo uma referência ao moço rico, ao mancebo da parábola de Jesus, que observava todos os mandamentos, que respeitava a lei divina, mas quando convidado por Jesus a distribuir os seus bens e segui-lo, ele não foi capaz. Então está fazendo a referência de que o Batuíra foi esse. Ele foi capaz. Tudo que ele conseguiu na sua juventude, com o comércio do charuto, depois com a gráfica, com os bens que ele adquiriu, né, antes de se tornar espírita, então ele acabou doando parte para o centro, a tipografia, o jornal, e acabou vendendo muitos imóveis, exatamente para comprar remédios, para comprar os chamados insumos, para poder continuar a abrigar todas essas criaturas que ali estavam, né, dentro de uma necessidade. A todas essas criaturas que necessitavam de ajuda, de auxílio e de amparo. Lá estava ele exatamente socorrendo e auxiliando esses nossos irmãos e companheiros. Batuíra casou-se em primeiras núpcias com Dona Brandina Maria de Jesus, de quem teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra, que veio desencarnar depois de homem feito e casado. Em segundas núpcias, casou-se com Dona Maria das Dores Coutinho e Silva. Desse segundo casamento, teve um filho, que desencarnou repentinamente com 12 anos de idade. Posteriormente, adotou uma criança com retardo mental e paralítico, a qual conviveu em sua companhia desde 1888. Mas, apesar disso, Batuíra era pai de quase toda a gente. Exemplo disso foi o Zeca, que Batuíra recebeu com poucos meses e o criou como seu filho adotivo.
o qual se tornou continuador da sua obra na instituição beneficente que ele fundara. Sim, nós estamos falando de uma biografia. É alguém que sempre teve um amparo ali de uma companheira, sustentando, auxiliando, colaborando nessa obra. O Chico nos ensina, em muito da sua obra, que muitas vezes isso é permitido pelo Cristo, que nós, enquanto espíritos, na situação masculino, feminino, ora, o inverso, que nós podemos continuar juntos por várias encarnações, desenvolvendo compromissos mútuos, desenvolvendo objetivos e ideias em comuns. Então, essas criaturas aqui, as que vieram e se colocaram nessa situação de esposas, muito colaboraram para que ele pudesse desenvolver o seu papel de seguidor, mas principalmente de alguém que praticava os ensinamentos de Jesus. Com o desencarne do seu filho, ele ainda procura ainda mais as respostas dentro dos postulados e dos conceitos da doutrina espírita, mas mostra, através das suas atitudes, dos seus atos, do seu dia a dia. O Batuíra é aquela criatura que viveu o Evangelho. É como o Chico. Ele vivia o Evangelho em toda a sua plenitude, em toda a sua essência. Não importava. Onde tivesse o necessitado, lá estava ele. O que ele pudesse fazer para auxiliar, para colaborar, ele não media esforços de distância e muito menos de valores. O importante era sanar a dor e o sofrimento, era atender à necessidade daqueles que batiam à sua porta ou aqueles a quem lhe eram enviados. Investiu parte do seu dinheiro da venda de imóveis na compra de áreas desvalorizadas, por ser um charco, por ser uma lagoa, por ser um brejo, aquela região ali, até o Ipiranga ali, onde está hoje, né, o monumento do Ipiranga, tudo aquilo ali era um brejo, então não tinha um valor naquela época. Então, ele compra algumas casas ali para alugar, tornando-se assim um abastado proprietário, cujos haveres haviam de traduziam o fruto de muitos anos de trabalho. Na ocasião em que tudo parecia correr bem, falece quase repentinamente o filho único da sua segunda esposa, Dona Maria das Dores Coutinho, que então a criança tinha 12 anos, como falamos. O casal buscou consolo na doutrina espírita. Tão grande foi a paz que o espiritismo lhes proporcionou que Batuíra desejava que seus amigos tivessem o conhecimento daquela abençoada fonte de esperanças novas. Então, os bens terrenos, da mesma forma que Deus dá, Deus também pode retirar? Sim, mais uma vez vem a referência do mancebo. Ele comprou, ele não ficou ajuntando o dinheiro ali que a traça, né, que os bandidos roubariam, não. Ele investiu, mas transformou essa renda, transformou esses imóveis em algo benéfico para as pessoas. O aluguel era irrisório. Para muitos, ele ofertou as casas para morar em troca de donativos, em troca de colaboração. E com o desencarne do seu filho, então, de 12 anos, ele vai buscar socorro, ele vai buscar auxílio. Lógico que, intuído pelos benfeitores espirituais, ele vai buscar aonde? Na doutrina espírita. E ele se sente tão consolado e tão confortado que ele passa a falar com tanto amor para todos os seus amigos, familiares e conhecidos. Ele quer que todos possam usufruir dos ensinamentos, possam usufruir dos benefícios e do entendimento que a doutrina espírita, então nascente, proporcionava aos corações das criaturas.
Batuíra criou grupos espíritas em São Paulo, em Minas Gerais e também no estado do Rio. Proferiu conferências espíritas por toda parte. Criou a livraria e a editora espírita, onde se fez impressor e tipógrafo. Referindo-se ao seu desencarne, Afonso Schmidt, que era então jornalista e escritor, escreveu: Batuíra faleceu a 22 de janeiro de 1909. São Paulo inteiro comoveu-se com seu desaparecimento. Que idade tinha? Nem ele mesmo sabia, mas o seu nome ficou por aí, como um clarão de bondade, de doçura, de delicadeza ao céu, dessas que se vão fazendo cada vez mais raras no mundo velho sem porteira. É uma forma poética de homenagear alguém que viveu o evangelho de Jesus no seu dia a dia, de alguém que praticou diariamente no seu cotidiano os ensinamentos de Jesus. Alguém que ainda no espiritismo nascente, o espiritismo estava chegando ao Brasil por formas ainda que somente os militares e os abastados que iam para a Europa traziam as obras ainda sem tradução. E ele, então, viveu o início do espiritismo no Brasil na sua forma. Ainda hoje, uma travessinha ali da rua Lava Pés, para quem não sabe, ali tem uma rua espírita. Ela começa exatamente na Lava Pés. É uma rua só, é uma quadra, é um quarteirão. Chama-se Rua Espírita, exatamente onde era o Centro Verdade e Luz, onde era a tipografia, onde ele imprimia o jornal. Então, a Rua Espírita, que existe hoje ali no Glicério, travessinha da Lava Pés, é uma homenagem a esse grande colaborador do Cristo na nossa pátria. Posso dizer que é um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. E depois de Batuíra, chega para nós esse, que é de nós, depois do Chico, talvez o mais conhecido, talvez o mais ilustre, mas não pelo fato de ser médico ou de pertencer à sociedade. É que já era uma outra época. O Brasil já tinha dado um grande salto aqui evolutivo. O Brasil já estava mais povoado, já estava mais constituído, né? Os valores, a política já estava mais assentada. E é nesse contexto que nasce Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, no dia 29 de agosto de 1831, na Fazenda Santa Bárbara, antiga freguesia do município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará. Descendia de antiga família, das primeiras a povoar o território cearense. Filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional. Sua mãe, Fabiana Cavalcante de Albuquerque. Então, cearense é Bezerra de Menezes. Como nós vamos ver, também já nasce numa família mais abastada. O pai militar, o pai de família tradicional, aqueles que preparavam os filhos para o futuro, sempre com profissões nobres, com condições de estudar, ainda mesmo na Europa, já naquela época, o que não foi o caso de Bezerra de Menezes. Ele conheceu a doutrina quando do lançamento da tradução em língua portuguesa do Livro dos Espíritos, em 1875. Então, o livro foi lançado em 1857, então é só fazermos uma conta rapidinha aí, que deve dar, ao que, se não, minha conta não estiver muito errada, 18 anos, que foi que surgiu a primeira tradução em português, que foi oferecido a ele pelo tradutor da obra e seu amigo, o doutor Joaquim Carlos Travassos. Dentro da história do Espiritismo,
Então, os militares que prestavam serviço nos vários países da Europa tomaram conhecimento do lançamento do livro, da doutrina, o seu conceito, a revelação espírita, as mesas girantes. Só que eles traziam os livros que chegavam ao Brasil, eram todos em francês. Então, precisava ter o conhecimento da língua. Por isso que muito se diz que o espiritismo no Brasil começou intelectualmente. Sim, não tinha de ser como ser de outra forma. Livro era caro, era algo raro, não era qualquer um que podia adquirir ou ter. Então, no lançamento da primeira tradução, o seu amigo e tradutor poliglota, o Dr. Joaquim, lhe presenteia com a tradução. Palavras do próprio Bezerra de Menezes ao proceder à leitura da obra. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido e ouvido tudo o que se achava no livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. O que ocorre com muitos de nós. Muitas vezes nós pegamos uma determinada obra espírita para ler, e nós falamos: nossa, eu já li isso, nossa, eu já vivenciei isso. Foi isso que está dizendo o Bezerra de Menezes. Ele está dizendo que quando ele foi lendo o livro, ali não tinha nenhuma novidade. Tudo aquilo ele já tinha ouvido e vivenciado. Então, era como se ele estivesse fazendo ali somente uma revisão de algo que ele já tinha conhecimento. Por isso, ele fala que já nasceu espírita. Ou seja, nós vemos aí o que é a misericórdia divina, o que significa os enviados, os missionários, o que significa aqueles escolhidos para o Cristo para dar a continuidade da sua obra. Ou seja, todos esses espíritos encarregados de divulgar o Evangelho, de divulgar a doutrina espírita, de interpretar os postulados, sempre tendo como base o Evangelho de Jesus, já tinham sido escolhidos previamente no mundo espiritual. No dia 16 de agosto de 1886, um auditório de cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade do Rio de Janeiro enchia a sala de honra da Guarda Velha, na Rua Guarda Velha, atual 13 de maio, no Rio de Janeiro, para ouvir, emocionado e atônito, a palavra sábia do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão e do eminente católico, o Dr. Bezerra de Menezes, que proclamava a sua decidida conversão ao espiritismo. O que ele está dizendo? Ele já era vereador, já estava ali envolvido dentro da política, mas por ser de família nobre, de família abastada, então desempenhava também um grande papel na sociedade. Já era respeitado dentro da medicina, como cidadão, como político, e era católico como a maioria cultural do nosso Brasil. E então, nesse dia, ele, depois de ler o Livro dos Espíritos, ouvindo e rememorando toda a sua luta, os projetos, vamos assim dizer, inconscientes, conduzido ao mundo espiritual em desdobramento, que nós vimos em aula, né? Muito próximo aí, nós tivemos aula dessa emancipação da alma. Então, ele vai tomando consciência da responsabilidade dos compromissos assumidos. Então, a sua conversão ao espiritismo é algo que não só vai decepcionar a sua família, mas vai ser uma afronta para os seus amigos, para o clero
e mesmo no meio acadêmico que ele tinha desenvoltura de lidar. Na década de 1880, o incipiente movimento espírita na capital, então, Rio de Janeiro, e no país, estava marcado pela dispersão de seus adeptos e das entidades em que se reuniam. Havia ainda uma clara divisão entre os espíritas ditos os místicos, que eram os defensores de uma visão religiosa da doutrina, e os chamados científicos, os defensores de um olhar filosófico e científico da doutrina. Em 1889, Bezerra de Menezes foi percebido como o único capaz de superar as divisões, vindo a ser eleito o presidente da Federação Espírita Brasileira. A doutrina espírita, ela iniciou-se, então, entre os acadêmicos, entre os intelectuais, entre os ricos, vamos assim dizer, os chamados. E isso dificultou em muito a sua propagação, a sua divulgação. Por quê? Não ia ninguém, porque a Igreja Católica, já naquela época, a Igreja Romana, perseguia o preconceito, a discriminação, as restrições eram absurdas para aquela época. As pessoas começaram a procurar a doutrina espírita e não tinha, porque não tínhamos centros. As pessoas falavam da doutrina, mas nas suas casas, nos seus consultórios, como eram. Não tinha um lugar público, porque era condenado. É preciso que nós lembrarmos sempre que o espiritismo, no primeiro momento, ele foi condenado, inclusive com penas de prisão. Foi Dom Pedro II que liberou. E isso porque ele, sendo intelectual, Dom Pedro II é um espírito bastante evoluído para a época. Todas as referências que nós temos do Brasil, a pátria do Evangelho, o Dom Pedro é um dos espíritos escalados aqui exatamente para poder fazer avançar. Então, já havia essa divisão, porque tinha os espíritas que queriam somente a parte religiosa. E olha que o Evangelho segundo o Espiritismo nem tinha sido ainda, né? Já estava aí ele muito pouco divulgado. O Livro dos Espíritos era que realmente chamava a atenção. Então, as pessoas se encantavam muito mais com a parte científica e filosófica da doutrina. Por quê? Porque eram intelectuais, eram pessoas que tinham conhecimento, eram pessoas que tinham informações, eram as chamadas pessoas letradas, eram as pessoas que estavam num patamar superior à grande massa, que eram, então, aqui, o povão, que era os escravos recém-libertos, era a classe trabalhadora da época e que estava iniciando, mas a grande maioria não tinha acesso, então, à escola. Então, havia essa cisão, e exatamente pelo conhecimento que ele tinha, pelo poder de agregar as pessoas à sua volta, então, os eminentes espíritas, né, como o próprio Quintino Bocaiúva, que era um dos políticos mais influentes da época, então o convidam para que ele possa vir e ele aceita disputar e é eleito, então, o presidente da Federação Espírita Brasileira, no sentido de juntar, de agregar, de reunir todas as divergências que haviam dentro da doutrina em um único ponto, em uma única instituição. Bezerra era um religioso no mais elevado sentido. Sua pena, por isso, desde o primeiro artigo assinado, em janeiro de 1887, foi posta a serviço do aspecto religioso do espiritismo, demonstrada a sua capacidade literária no terreno filosófico e religioso, quer pelas réplicas, quer pelos estudos doutrinários. Então, conta-se, por exemplo, a história de que Machado de Assis, a partir do momento em que
ele chega até ele essa ideia do espiritismo, ele vai, né, ali conhecer, ele vai disfarçado, vamos assim dizer, e vai lá e também se encanta com os postulados de como está. E a partir do momento em que o Bezerra de Menezes ele é instituído o presidente da Federação Espírita, então aí institui-se praticamente aí a ação social, a assistência social. Por quê? Foi exatamente nessa procura, à medida que os necessitados, vendo uma instituição, então eles procuraram. Já a Igreja Romana já fazia isso, a Igreja Católica, então eles começaram a distribuir alimentos, eles começaram a distribuir ajuda aos necessitados. E aí, como eles iam buscar os donativos, como eles iam buscar ali as ofertas, eles acabavam recebendo orientação. Então, num primeiro momento, a classe mais simples, a classe operária, acabou chegando até elas o espiritismo muito mais pela necessidade de alimentar o corpo, para que pudessem receber o alimento do corpo físico, tinha sido instituído pela federação que eles precisavam ouvir ali as palestras e as elucidações que já se realizavam dentro da própria instituição. Bezerra de Menezes tinha a função de médico que ele era no seu mais elevado conceito. Por isso dizia ele, um médico não tem direito de terminar uma refeição, não tem direito de perguntar se é longe ou perto. Um médico não tem direito de ficar aflito quando algum aflito lhe bater à sua porta. O que não acode por estar com visita. O fato de você estar com visita, você não pode deixar de atender quem vem pedir socorro. Por ter trabalhado muito e achar-se fadigado, por ser alta hora da noite, por o caminho ser difícil ou o tempo, ficar longe ou perto do morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem o que pagar a receita. Ou diz, quem lhe chora à porta e procura outro. Então, no conceito dele, ele fala, esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juro dos gastos de formatura. Então, é alguém que compreendeu o verdadeiro sentido da medicina. O que significa você ser médico, ter esse conhecimento? Associado que ele recebeu uma formação católica, então ele tinha conhecimento dos ensinamentos de Jesus, tinha acesso ao Antigo Testamento. Quando ele conhece a doutrina espírita, que tem esse despertamento espiritual, então ele entende que para ele a profissão de médico é uma continuidade, é uma extensão espiritual da sua reencarnação. Por isso que ele fala que o médico não pode alegar cansaço, não pode alegar que está com fome, não pode perguntar se é longe ou se é perto. Você tem que estar sempre pronto para servir, você tem que estar sempre pronto para acolher, porque senão, como se diz ele, é um mercantilista, é alguém que esquece da promessa, esquece do juramento de salvar vidas simplesmente para amealhar dinheiro ou bens materiais à custa ali, muitas vezes, das dores e sofrimento dos nossos irmãos. Sob os auspícios de Bezerra de Menezes e acatando as prescrições mais importantes recebidas do plano espiritual pelo médium Frederico Júnior, foi fundado, então, o famoso Centro Espírita, o que, entretanto, não impediu que Bezerra desse sua colaboração a todas as outras instituições. O entusiasmo dos espíritas logo se arrefeceu, e o velho ceareiro se viu desamparado dos seus companheiros, chegando a ser o único frequentador
do centro. A cisão era profunda, porque os chamados místicos e científicos continuavam se degladiando. Alguns iam no centro, mas queriam que falasse somente do evangelho. E os outros iam e queriam que simplesmente falasse da parte filosófica. Então, o que ele está dizendo? Quando ele entende e funda o centro espírita e começa a fazer a parte social, sim, de certa forma, a doutrina está sendo divulgada. Só que, ao ver quem são as pessoas que estão, vamos assim dizer, os adeptos da nova doutrina, eles próprios amigos, os próprios companheiros de ideais começam a se afastar. E ele se vê sozinho. Por muito tempo, era somente ele que comparecia ao centro recém-fundado. Hoje nós sabemos, sozinho nunca estava, porque a multidão de desencarnados que ali estavam ávidos para ouvir as leituras, os comentários, as dissertações que ele continuava fazendo. Então, mostra a luta não só do espiritismo, mas dos espíritos comprometidos, dos espíritos escolhidos pelo Cristo, o quão foi difícil para eles a implantação desta doutrina que hoje nós conhecemos. E hoje nós ainda enfrentamos todas essas dificuldades que o Bezerra de Menezes também enfrentou em seu tempo. Hoje, as cisões dentro da doutrina espírita, o personalismo, a pureza doutrinária, nada é diferente do que os místicos e os científicos na época do nosso, então, querido amigo. Pela atuação destacada no movimento espírita da capital brasileira, no último quarto do século XIX, Bezerra de Menezes foi considerado um modelo para muitos adeptos da doutrina. Destacam-lhe a índole caridosa, a perseverança e a disposição amorosa para superar os desafios. Essas características, somadas à sua militância na divulgação e na reestruturação do movimento espírita no país, fizeram com que fosse considerado o Kardec brasileiro, numa homenagem devida ao papel de relevância que desempenhou. Muitos seguidores acreditam ainda que Bezerra de Menezes continua em espírito a orientar e a influenciar o movimento espírita no Brasil. Sim, para muitos é um exagero o Kardec brasileiro. Da mesma forma que nós falamos, não se fala, Pilatos não perguntou para Jesus se ele era rei? E o que Jesus diz? Você está falando por si mesmo ou é alguém que te falou? A mesma coisa é aqui. Ele não pediu essa alcunha de Kardec brasileiro, mas devido a todo o seu trabalho na divulgação, na implantação e principalmente pela sua moral, então é por isso que se diz o Kardec brasileiro. Ele colaborou e muito para que esse espiritismo que hoje nós conhecemos, esse espiritismo que nós hoje desfrutamos, pudesse ser implantado através das administrações, a própria federação. Então, exatamente a sua obrigação e o seu dever era unir todas essas correntes divergências em um mesmo ponto. O que é o Evangelho de Jesus? Jesus é o nosso governador planetário? É o responsável, é o idealizador pelo planeta? Sim, segundo o Emmanuel, Jesus é o responsável por conduzir 30 bilhões de almas, 30 bilhões de espíritos ligados ao planeta, encarnados e desencarnados. Da mesma forma que Jesus zela e cuida de cada um de nós, o evangelista João fala que Jesus disse assim: vocês eram do mundo, e Deus os tirou do mundo e os deu para mim, e eu não perderei nenhum de vós sequer, porque eu os conheço nominalmente. Ou seja, Jesus vai nos chamar pelo nome.
a mesma coisa. Então, aqui, guardadas as devidas proporções, é o trabalho, é o trabalho, é todo o ofício, todo o sacrifício que ele fez para que a doutrina espírita pudesse ser implantada, e porque ele sabia da consolação que ela traria a todos nós que hoje estamos aqui na pátria do Evangelho. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900, às 11h30 da manhã, tendo ao lado a dedicada companheira de tantos anos, Cândida Augusta. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Pessoas pobres e sem dinheiro para pagar as consultas. Por ocasião de sua morte, assim se pronunciou Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo, para ver que a obra, para ver que o trabalho dele cruzou as fronteiras do Brasil, chegou mesmo na Europa, todo o seu esforço na divulgação desta doutrina bendita. Assim, um fato que não é relevante, é porque nesse momento não era, mas só para ilustrar como foi a vida, que não foi somente uma vida de flores. Antes de se formar, no último ano que estava para formar-se médico, ele atrasou as mensalidades da faculdade em quase 5 meses. E estava para ser expulso, porque desde que ele se proclamou espírita, os seus pais deixaram de ajudar monetariamente. Então, ele já não sabia mais o que fazer, não tinha de onde tirar. Isso está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, vocês podem encontrar. E aí diz que, no momento que ele estava já desesperado, apareceu na porta do seu quarto à noite um colega que ele nunca tinha visto, solicitando ele ajuda para aulas de matemática que ele estava com dificuldades. E ele precisava concluir o curso, porque os pais gastavam uma fortuna com ele. E ele fala, não, eu não entendo de matemática, é uma das matérias que eu tenho mais dificuldade. Ele fala, não, mas eu gostaria que você me ajudasse. Inclusive, vou te pagar adiantado, porque eu tenho dinheiro e eu posso. Então, ele paga adiantado todas as aulas que ele queria. Com esse dinheiro, Bezerra de Menezes vai até a administração e quita, então, o seu débito, quita, então, a sua dívida para que possa concluir o curso. E vai para a biblioteca procurar, então, estudar matemática para dar as aulas solicitadas. Só que o aluno nunca apareceu, o amigo nunca apareceu, e ninguém dava conta. Ele fazia descrição desse amigo e ninguém nunca o tinha visto ou viu na faculdade. Então, são aquelas providências divinas, são os fatos que somente a doutrina espírita nos explica. O socorro vindo do alto, a presença do Cristo numa forma física e material, porque houve um dinheiro. Então, nós sabemos de mediunidade, nós sabemos de ectoplasma, nós sabemos das mesas girantes, nós sabemos de materialização. Então, nós sabemos que os benfeitores podem plasmar objetos. Afinal de contas, o pensamento e a vontade é para o espírito aquilo que as mãos são para nós encarnados. Então, são muitos os fatos que não caberia aqui no pouco tempo que nós temos para falar dos nossos amigos. É só uma ilustração. Eurípides Barçanufo talvez seja um dos mais esquecidos espíritas, um dos mais eminentes e um dos mais evoluídos espíritos que já viveu aqui entre nós. Eurípides Barçanufo, para muitos, é a reencarnação de Rufus, um personagem que já vivia o Evangelho, que é descrito no livro O Ave Cristo. E Eurípides Barçanufo, a história dele dentro do Espiritismo, não só devido às suas mediunidades de cura,
de bicorporeidade. É realmente um injustiçado. Somente aqueles que estudam mesmo a doutrina espírita, somente aqueles que procuram conhecer como surgiu a doutrina espírita no Brasil, é que vai conhecer a sua obra e, principalmente, o seu trabalho dignificante. Eurípides Barçanufo era médium, nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, em 5 de maio de 1880 e desencarnou em 1 de novembro de 1918, vítima de gripe espanhola. Já passamos por 2 epidemias. Nós passamos pela varíola e agora falamos de gripe espanhola. Fundou o Liceu Sacramento em 1902. Em 1903, converte-se ao espiritismo. Em 1904, foi eleito vereador. Mostra desde menino a tendência e o desejo de auxiliar os doentes e pobres. Fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, sob a determinação expressa de nossa mãe, Maria de Nazaré. Nós vamos ver daqui a pouquinho como se desenrolou essa situação. Outro ponto que marcou a vida de Eurípides foi o seu grande potencial mediúnico, desenvolvendo diversos tipos de mediunidade: a de cura, audição, vidência, psicografia, intuição e bicorporeidade, ou seja, a faculdade de desdobramento quando o médium surge em um determinado local, enquanto seu corpo permanece em outro. Conta-se nos livros de Eurípides Barçanufo que essa bicorporeidade nele era tão acentuada e tão sensível que como ele desenvolvia situações, fazia o parto. Certa vez ele estava se dirigindo para uma fazenda onde a mocinha tinha entrado em trabalho de parto. De repente, o cavalo para, os companheiros ficam estáticos, Eurípides também, por alguns minutos. Daqui a pouco, passado um tempo, então ele se mexe no cavalo e fala: vamos voltar. A criança já nasceu. Não, mas você não tem que ir. Ele fala: não, a criança já nasceu. Quando ele chega em Sacramento, então chega a notícia de que a criança tinha nascido e que ele foi que fez o parto. E isso somente a doutrina espírita pode explicar, através dessa bicorporeidade. A Igreja Católica não admite a bicorporeidade, muito menos essa mediunidade, como a de Eurípides, mas aceita a de Antônio de Pádua, que é Santo Antônio de Pádua, que também estava celebrando missa e que o pai estava sendo julgado em outro local. Ele para a missa, para de falar, porque o espírito é o mesmo, porém o corpo físico, o espírito não está presente, então não tem como falar. Um corpo sem espírito é só um amontoado de carne. Então, quem dá vida, quem tem consciência, quem tem inteligência é o espírito. Então, o corpo fica estático, os batimentos cardíacos vão quase a zero, o corpo entra num processo gélido, enquanto o espírito está ausente, mas o espírito retorna. Então, isso é bicorporeidade de uma forma bem genérica. Num outro momento, com a autorização da nossa querida Cris, nós vamos abranger também as mediunidades. Então, é isso. Bicorporeidade é estar em 2 lugares. E ele também tinha. Muitas vezes, dando aula no colégio sacramentano, ele também, os alunos já estavam acostumados. Quando ele parava de falar e ficava estático, os alunos até se referiam: o professor já foi. Significa que, em espírito, ele havia se deslocado até uma outra localidade para realizar algo que, então, lhe era importante naquele momento. Não foi de pronto um espírita. Por meio de um dos seus tios, Mariano da Cunha, o tio Senhor, de quem recebeu de presente o livro Depois da Morte, de autoria do Leon Denis. Eurípides tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras da codificação kardeciana.
Mariano fazia parte do grupo de pessoas que estudavam o espiritismo na Fazenda Santa Maria, propriedade localizada a cerca de 14 quilômetros de Sacramento. O espiritismo já era bem divulgado. Então, Leon Denis, o que é, né, o continuador da obra de Kardec, já tinha os seus primeiros livros publicados. E o primeiro que, então, é oferecido a ele é exatamente o Depois da Morte, por esse tio, que fazia parte de um grupo de estudo nesta fazenda perto de Sacramento. Mais uma vez, em comprovar aquilo que nós estávamos falando. A doutrina espírita começa com uma base intelectual de poderosos militares, de grandes proprietários de terra, e é isso que vai fazer com que ela possa avançar em direção ao interior do Brasil. Na sexta-feira da Paixão do ano de 1904, Eurípides, acompanhado do amigo José Martins Borges, foi assistir a uma sessão espírita na Fazenda Santa Maria, segundo narra Corina Novellino no livro Eurípides, o Homem e a Missão. Encantado com o que vira e sentira, dias depois Eurípides volta a Santa Maria, onde assiste a uma nova sessão. Na ocasião, recebeu de Vicente de Paulo uma mensagem que o convoca a assumir a doutrina dos espíritos. Meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família voltar-se-á. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora, as responsabilidades de seu espírito lhe ampliarão ilimitadamente, dizia o benfeitor. Vicente de Paulo é um dos colaboradores, é um dos integrantes da pleiade de espíritos que codificaram a doutrina aí com seus ensinamentos. Só que lá é chamado de São Vicente de Paulo. No interior do Brasil, a maioria das assistências sociais, mesmo ligadas à Igreja Católica, tem por nome São Vicente de Paulo. É uma forma de praticar a caridade iniciada por esse que foi santificado pela Igreja, Vicente de Paulo. Então, ele vai numa primeira vez como por curiosidade, mas se encanta com o trabalho e como se realiza uma reunião. Ele volta depois porque ele quer novamente, se sentiu tão à vontade que ele se identificou. E nessa segunda visita, ele recebe, então, essa comunicação de Vicente de Paulo, lembrando-o ou alertando-lhe para que, a partir daquele momento, o trabalho que ele desenvolvia na igreja, né, que era muito importante, ele cuidava exatamente dessa área, ele tinha muitos afazeres e muita responsabilidade dentro da Igreja Católica. A partir dessa segunda, através dessa comunicação, desse endereçamento, ele, então, começa a sua jornada a dizer, então, ali como espírita. Mas não é a mesma coisa que fez a Kardec. A própria família não vai aceitar essa modificação. O alerta da espiritualidade é que nós vamos encontrar no nosso próprio meio os adversários e os inimigos da nossa jornada, do nosso dever e da nossa obrigação. Quando Jesus fala lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral estranha, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a mãe ficará contra a filha, o filho contra o pai, a nora contra a sogra, dentro de uma mesma casa, 2 ficarão contra 3, é essa colocação aqui que está dizendo. À medida que nós vamos adquirindo conhecimento, à medida que nós vamos conseguindo interpretar os ensinamentos de Jesus, aqueles mais ortodoxos, aqueles mais radicais de outras denominações religiosas, têm sérias dificuldades em aceitar as nossas mudanças. Eurípides, então, retorna a Sacramento, depois da segunda reunião. Procura o vigário da Igreja Matriz, onde prestava sua colaboração, e desliga-se da congregação.
Vicente de Paulo, colocando à disposição o cargo de secretário da Irmandade. Voltou totalmente suas atividades para a nova doutrina, pesquisando e estudando por todos os meios e maneiras, até desfazer totalmente suas dúvidas. É mal entendido por familiares e amigos. O preconceito e a discriminação falando mais alto, mas ele não deixa de seguir com seu ideal cristão de amor, fé e caridade. Sob pressões e perseguições de toda ordem, Eurípides Barçanufo sofreu um grande trauma, retirando-se para tratamento e recuperação em uma cidade vizinha, época em que nele desabrochavam as várias faculdades mediúnicas, em especial a de cura. Um dos primeiros casos de cura ocorreu justamente com sua própria mãe, que, restabelecida, se tornou valiosa assessora de seus trabalhos. Num primeiro momento, ela foi uma grande crítica, ela foi uma grande adversária da sua transformação. Mas quando ele ficou doente e quando ela veio a se manifestar, então ele, com a sua mediunidade de cura, então a mãe compreendeu que o filho a curou. E a partir daquele momento, ela passa a ser a sua colaboradora, a sua protetora, ela passa a ser ali a sua auxiliar até o fim dos seus dias. A mediunidade de Eurípides desenvolveu-se de forma notável, espontânea e multiforme, como só acontece com espíritos especialmente preparados para isso, que tenham uma missão especial como a dele. Desdobramento, vidência, psicografia, curas, efeitos físicos, receituário, foram surgindo e se tornando habituais em sua vivência. Sentindo a necessidade de divulgar o espiritismo, Eurípides funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade em 1905. Algum tempo depois, sob a orientação de Bezerra de Menezes, fundou a Farmácia Espírita Esperança e Caridade, que era totalmente gratuita. Então, a partir desse momento, ele ali já está totalmente, integrado à doutrina espírita e os seus postulados. Então, essa necessidade que tem é uma forma de devolver ao Pai, ao Criador e a Jesus um pouco do muito que todos nós recebemos. E esses grandes ícones, esses ilustres companheiros, soube perfeitamente nos dar o exemplo. Num momento de abatimento e de tristeza, Eurípides se põe a chorar e, durante a ardorosa prece, sente-se impelido a escrever, impregnado de magnetismo suave e de uma fluidez radiosa. Hesita diante do nome da elevada entidade que se apresenta, mas não consegue resistir e mecanicamente escreve. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensino o evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva de Deus. Com a perseguição da Igreja Católica e dos católicos, que não foi restrito somente a ele, então, o colégio, os pais foram retirando os filhos. À medida que não convenciam ele a voltar a ser católico, então os pais retiraram os filhos do colégio. E aí acabou-se a renda, acabou-se o sustento, que tudo que ele tinha era empregado no socorro e no auxílio aos necessitados. Então, no momento, vamos assim dizer, conhecido por nós como desespero, quando ele está para fechar as portas, então ele recebe a visita de Maria. Mas olha o espírito como é. Ele, vendo, ele não quer escrever, porque ele não se acha digno da presença da mãe do Cristo. Mas ela, então, pela sua mão, ele escreve mais uma vez esse bilhete. Não fecha as portas da escola. A partir desse momento,
muda o nome de Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec e fala, às quartas-feiras, comece a fazer o evangelho lá, ensinar o evangelho, e acrescenta também um curso de astronomia, que do alto, né, das esferas superiores, eu vou proteger e zelar por todos. Isso é o que conta na sua biografia. O nosso objetivo não é convencer e nem santificar os vultos do Espiritismo, mas mostrar o quão elevados são aqueles que nos precederam nessa doutrina bendita. O nosocômio, ou o hospital Nova Esperança, que existe no mundo espiritual, que num primeiro momento foi criado para acolher a todos os espíritas que chegam atribulados, que chegam desorientados no mundo espiritual, também, segundo se conta, o Eurípides Barçanufo recebeu diretamente do Cristo a autorização para que ele pudesse construir e ser ele o gerenciador, ser ele o dirigente deste hospital. Mostra a elevação espiritual desta criatura. Então, que nós saibamos reverenciar, mas em forma de trabalho, tudo isso que eles nos deixaram como legado. Eurípides Barçanufo seguiu com dedicação as máximas do Cristo até o último instante da sua vida terrena. Por ocasião da pavorosa pandemia de gripe espanhola que assolou o mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando lágrimas e aflição, redobrando o trabalho do grande missionário que a previra muito antes de invadir o continente americano, sempre falando da gravidade da situação que ela acarretaria. Nada muito diferente dos dias atuais. Todos nós estamos recebendo, que é preciso modificar hábitos, que é preciso mudar os valores, que é preciso mudar concepções. Mas muitos de nós fechamos os olhos. E da mesma forma que hoje, também naquela época, então, a gripe espanhola assolou o mundo, ceifando vidas em todo o continente. Vitimado pela referida doença, Eurípides Barçanufo desencarnou às 18 horas do dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos de idade, rodeado de parentes, amigos e discípulos. Manifestada em nosso continente, a gripe veio encontrá-lo à cabeceira de seus enfermos, auxiliando centenas de famílias pobres. Havia chegado ao término de sua missão terrena. Em verdadeira romaria, sacramento em peso acompanhou-lhe o corpo material até a sepultura, sentindo que ele ressurgira para uma vida mais elevada e sublime. Não diz, né? Então, cumpriu dignamente o seu papel, o seu comprometimento para com o Evangelho do Cristo. Vamos lá? Para Anália Franco, que não é somente nome de shopping ou nome de bairro em São Paulo. Anália Franco foi professora, jornalista, poetisa e filantropa brasileira. Nasceu no dia 1º de fevereiro de 1853, em Resende, no Rio de Janeiro. Aos 5 anos, Anália Franco mudou-se para São Paulo com seus pais, Antônio Maria Franco e Teresa Franco. Durante os seus 62 anos de vida, foi responsável por fundar mais de 70 escolas, 23 asilos para crianças órfãos, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de diversas oficinas para manufatura em 24 cidades do interior e da nossa capital, São Paulo. O local onde foi instalada a Casa Maternal, a primeira escola pública criada por Anália Franco, foi oferecido por uma das fazendeiras, a quem ela escrevia cartas pedindo ajuda pelas crianças, filhas de escravas
que estavam desamparadas. A casa ficava em Jacareí, no norte do estado de São Paulo, e tinha sido cedida gratuitamente pela proprietária, mas sob uma condição de não misturar negros e brancos. Então já era uma acadêmica, já era uma catedrática, também de família abastada, mas já envolvida no meio social com os necessitados desde pequena. Então, depois de já estar trabalhando, essa senhora que ela vai pedir essa casa, a senhora fala para ela, sim, oferecia a casa para ela, mas ela não podia misturar os negros e brancos. Por quê? A lei do ventre livre estava ali em plena função. Então, os filhos das escravas eram nascidos e jogados à rua. E as crianças também já eram muito abandonadas. Então, o preconceito, o racismo era muito eminente. Então, essa condição foi que ela fez para ceder a casa gratuita. Ela vai aceitar, mas passa a pagar, porque ela mistura, não só mistura, como ela traz toda uma miscigenação, mostrando que somos todos filhos de Deus. Apesar de viver em um período que as mulheres tinham pouco espaço na vida pública e pouca voz diante da sociedade, Anália destacou-se por seu trabalho e sua intensa luta por seus ideais, que eram considerados contrários ao pensamento da época escravocrata e segregacionista em que vivia. No início, decidiu abraçar a causa abolicionista e dedicou grande parte de sua vida a atividades socioeducacionais voltadas às crianças, principalmente negras, filhas de escravas abandonadas após a promulgação da Lei do Ventre Livre em 1871. Então, as crianças nasciam e, como a lei já estava em vigor, não podiam ficar nas senzalas ou nas fazendas, eram abandonadas. E todas elas, todas, entre aspas, eram recolhidas por Anália Franco e abrigadas nos vários centros, nos vários albergues que ela então criou. E ela já desenvolvia os projetos de escola, inclusive escrevendo os livros dos centros educacionais por ela criados. Posteriormente, ela foi para a cidade e alugou uma casa velha, pagando de seu bolso o aluguel correspondente à metade do seu ordenado como professora. Como o restante era insuficiente para a alimentação das crianças, não hesitou em ir pessoalmente pedir esmolas para a meninada. Partiu de manhã a pé, levando consigo o grupinho escuro que ela chamava em seus escritos de meus alunos sem mães. Então ela começou a andar pela cidade acompanhada dessas crianças abandonadas, esmolando, pedindo donativos, a sua família totalmente envergonhada. E muitas das vezes as pessoas entendiam e viam nela uma revolucionária, viam nela alguém que oferecia muito perigo. Então, acabava ajudando para se ver livre dela e também das crianças que o acompanhavam. O seu prestígio já era grande quando surgiu a abolição da escravatura e a proclamação da República. O advento dessa nova era encontrou Anália com 2 grandes colégios gratuitos para meninas e meninos. E logo que as leis o permitiram, ela, secundada por 20 senhoras amigas, fundou o Instituto Educacional, que se denominou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva no ano de 1901, em São Paulo. Em seguida, criou várias escolas maternais e escolas elementares. E, em 1902, o Liceu Feminino, com um curso de 2 anos para professoras de escolas maternais e de 3 anos para as escolas elementares. Nós vamos vendo que ela é contemporânea de Eurípides Barçanufo, o que diz que Jesus sempre envia os espíritos de acordo com a necessidade do local onde eles vão reencarnar. Então, se nós olharmos Eurípides Barçanufo em Minas Gerais
e olharmos Anália Franco aqui em São Paulo, como foi Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro, são todos mais ou menos contemporâneos. Bezerra um pouco antes, mas a Anália Franco e o Eurípides vieram no mesmo momento. Em 1911, conseguiu, sem qualquer recurso financeiro, adquirir a Chácara Paraíso, na qual fundou a colônia regeneradora Dom Romualdo, internando ali sob a direção feminina os garotos mais aptos para a lavoura, a horticultura e outras atividades agropastoris, recolhendo ainda moças desviadas, conseguindo assim regenerar centenas de mulheres. Era uma mulher perigosa, na opinião de muitos. Porém, rugiu a seu favor um grupo de abolicionistas e republicanos contra o grande grupo de católicos escravocratas e monarquistas. Então, dentro da própria Chácara Paraíso, então ela fez uma divisão. Os homens, o sexo masculino, para trabalhar naquilo que fosse necessidade. E as mocinhas desviadas, as mulheres abandonadas, ela oferecia condições dignas, desde que todas elas seguissem o regulamento e o regimento, voltando a dar vida digna para todos aqueles a que ela socorria. Em sua visão de futuro, Anália Franco criou a Associação de Molde a suprir previsíveis deficiências da época. Já nos estatutos, incluiu a criação de liceus para formarem os seus professores. Ela própria escreveu os livros didáticos e pedagógicos, raros em língua portuguesa, e montou uma tipografia para imprimi-los. Criou meios de subsistências para suas instituições, de modo a não depender exclusivamente de auxílios e subvenções. Procurou não só asilar o desprotegido, mas dar-lhe independência, profissionalizando e devolvendo à sociedade como cidadão útil, pronto a colaborar e nunca a pedir. Então, a horta, os pomares que os homens cultivavam na Chácara Paraíso, ela passou a comercializar a produção. Com a tipografia, com a gráfica também, ela oferecia serviços para terceiros. Era uma forma de renda para que ela não vivesse simplesmente de donativos, de esmola, porque ela sabia que era muito difícil. Então, muitas dessas criaturas, ela, como se diz, ressocializava e devolvia a eles como cidadãos prontos para continuar agora a sua tarefa na sociedade. Considerando a época em que viveu, na qual a mulher era preparada para as atividades do lar e o desempenho da maternidade, pode-se dizer que Anália Franco foi uma mulher ousada e que viveu além do seu tempo, ao realizar uma obra sem parâmetros, que proporcionou benefícios para milhares de órfãos, viúvas, crianças desamparadas e toda uma gama de desprotegidos da sorte. Mais uma vez, Jesus, com os coxos, com os aleijados, com os pobres, com os doentes, é essa a nossa missão. Ah, mas o Espiritismo, então, é simplesmente para essas criaturas? O Espiritismo veio para todos. Somente como Jesus diz, os sãos não precisam de médico, os doentes sim. E essas criaturas não são doentes de físico, são doentes do espírito. Estão em reparação, estão em provas e expiações. Nesta sublime caminhada, fez-se empresária empreendedora, jornalista, escritora, educadora, teatróloga, literata, feminista, republicana, abolicionista e espírita vigorosa, numa época de grande domínio clerical. Anália manteve tão profícuas e variedades atividades durante sua vida, com seu talento multifacetário, seu coração inclinado à solidariedade humana e a sua determinação pertinaz, que parece que seduzia a uns, mas afastava a outros, por se tratar de uma mulher que fugia totalmente aos padrões da época,
e por realizar uma obra que muitos homens juntos não conseguiram. Então, enquanto para muitos ela era um anjo, era um socorro, era um auxílio, para outros ela era um perigo, porque ela falava a verdade. Para outros, ela necessitava ser vigiada. Então, era alguém que, através da ajuda e do auxílio, acabava mostrando aí, né, o supérfluo dos poderosos, enquanto muitos passavam fome com as migalhas. Anália Franco morreu no dia 20 de janeiro de 1919, em São Paulo, aos 66 anos, vitimada pela gripe espanhola. Sua desencarnação ocorreu precisamente quando havia tomado a deliberação de ir ao Rio de Janeiro fundar mais uma instituição, o Asilo Anália Franco, ideia concretizada posteriormente pelo seu esposo. Ele construiu o asilo em sua homenagem. Está acabando, tá bom, gente? E a última que nós vamos falar, Meimei, pseudônimo de Irma de Castro Rocha, que nasceu em Itaúna em 22 de outubro de 1922, em Belo Horizonte, e faleceu em 1 de outubro de 1946. É o nome de um espírito que se manifestava através de mensagens psicografadas pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Irma de Castro não foi espírita na acepção da palavra, pois foi criada na religião católica. Ela o era, porém, pela prática de alguns princípios da doutrina codificada por Allan Kardec, tais como a caridade, a benevolência, mediunidade, além de uma conduta moral ilibada. Não era espírita, vamos assim dizer, praticante, mas seguia todos os preceitos, inclusive na prática da mediunidade. Meimei tinha mediunidade de clarividente, conversava com os espíritos e relembrava cenas do passado. Segundo Arnaldo Rocha, seu marido, era comum vê-la, por exemplo, lendo um livro e, de repente, a ficar a olhar com o olhar perdido no tempo. Nesses instantes, Arnaldo olhava-se de lado e pensava: está delirando. Algumas vezes ela afirmava: Naldinho, vejo cenas e nós estamos dentro delas. Aconteceu em determinada época na cidade tal. Arnaldo, à época, era materialista. Não sabendo como lidar com esses assuntos, cortava o diálogo afirmando: deixa isso de lado, pois quem morre deixa de existir. Ou seja, ela conseguia, em desdobramento, no estado de vigília, emancipação da alma, sonambulismo, ela conseguia cessar o seu pretérito, o seu passado, às vezes por uma frase que ela lia em um livro. E o marido, por não ser espírita e não ter todo esse conhecimento, dizia para ela: deixa para lá, pois quem morre deixa de existir. Com o passar dos anos, o médium mineiro Chico Xavier foi revelando aos amigos mais chegados que Meimei é o mesmo espírito chamado Blandina, citado por André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu, e que morava na cidade espiritual do nosso lar. Referiu ainda que Blandina era filha de Tassiano e Helena, que Emmanuel descreve no romance Ave Cristo, e que viveu no 3º século depois de Jesus. Muitas das coisas que o Arnaldo Rocha falava para o Chico, olha, ela está falando isso e isso. O Chico falava assim, não, ela não está falando, ela vivenciou essa situação. Então, o Chico fala que a Meimei é o mesmo espírito Blandina, que está relatado no céu, entre o céu e a terra, e com o mesmo nome lá no livro O Ave Cristo, que nós vamos ver o desdobramento aqui. Ó. A carinhosa expressão familiar foi adotada pelo casal Arnaldo Rocha e Irma de Castro a partir da leitura que fizeram do livro Momentos de Pequim, que o escritor sino-americano Li Yutang. Ao final do livro, encontram-se o significado, ou seja, Meimei quer dizer noiva querida ou bem-amada, que a irmã Ruth preferiu adaptar por amor puro. Então, Meimei, nessa adaptação, ficou traduzido por amor puro.
esse apelido ficara em segredo entre o casal, mas somente após o desencarne da Irma é que essa passa a tratar, então, o Arnaldo como meu Meimei, como meu bem-amado, como meu noivo querido, como meu amor puro. E, finalmente, apesar do pouco tempo de casados que eles tiveram, o casal foi muito feliz. Ela tinha muito ciúme do seu cigano. Esse cuidado por parte dela era devido ao passado complicado do seu marido. De acordo com Chico Xavier, Meimei vinha auxiliando Arnaldo na caminhada evolutiva há muitos séculos. Por isso, a sua acuidade em adocicar os momentos mais difíceis e alegrar ainda mais os instantes de ventura. Então, no filme, no livro O Ave Cristo, então Tassiano é filho do Quinto Varro, a personagem central. É um idólatra lá da mitologia grega e tudo. E a esposa dele, Helena, tem a filha. Então, Blandina seria o mesmo espírito citado duas vezes em duas obras diferentes. E o Chico fala que esse espírito era Meimei e que ela veio nessa encarnação. Esse ciúme não é esse ciúme doentio que a gente tem hoje, pejorativo. O ciúme que fala é porque o Tassiano já vinha várias encarnações incorrendo do mesmo erro, prejudicando a sua encarnação. E nessa encarnação que ela vem como sua esposa, ela vem exatamente para poder melhor lhe auxiliar. E aí está, Kardec, o codificador desta doutrina consoladora e confortadora que nos abriga. Chico, o seu maior exemplo. Chico é para nós uma reverência, por isso nós temos dever e obrigação de conhecer a sua obra e a sua vida. Por isso ele não foi citado aqui. Jesus, o nosso governador planetário. Temos outros vultos? Sim. Peixotinho, que está aqui à esquerda, é considerado até hoje o maior e melhor médium de efeitos físicos, doador de ectoplasma para muitas das materializações que vieram ajudar a solidificar o espiritismo aqui entre nós. Alta de Souza, uma poetisa que ficou órfã aos 3 anos, mas que, aos cuidados da avó, pôde estudar e que, de posse das várias das suas mediunidades, é considerada hoje a poetisa lírica e mística maior que nós temos, essa referência dentro da doutrina. Cabai Schustel, um grande colaborador com as suas obras. O livro As Parábolas e os Ensinamentos de Jesus, de Cabai Schustel, traz uma explicação fantástica das parábolas de Jesus. E até hoje é um livro muito procurado, devido exatamente aos esclarecimentos que ele traz. Amélia Rodrigues. Muitas das parábolas de Jesus, como a do próprio mancebo, a ressurreição de Lázaro, é retratado no livro, por exemplo, Primícias do Reino. Então, Amélia Rodrigues, essa escritora baiana, espírita e de uma grande obra, é para nós também uma referência dentro da literatura com o vasto conteúdo que ela nos deixou. Ivone do Amaral Pereira, o nosso conhecimento de mediunidade, os seus livros, existem vários, mas o Recordações da Mediunidade é leitura obrigatória de todos aqueles que estão educando a sua mediunidade. Herculano Pires, também um escritor, também um jornalista e que muito colaborou para a divulgação da doutrina espírita em nosso país. Zilda Gama, outra abolicionista, outra escritora, outra poetisa espírita, sempre integrada aos trabalhos sociais, sempre trabalhando em prol do Evangelho, socorrendo e amparando a todos os necessitados. Manuel Filomeno de Miranda, que tantos ensinamentos nos traz através da psiquiatria
sobre aí, né, a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele dá esse cunho psicológico, principalmente às obsessões. A série de livros Sexo, Obsessão, Trilhas da Obsessão, Loucura e Obsessão, Bastidores da Obsessão, chegou até nós através dos esclarecimentos desse eminente espírito. Divaldo Pereira Franco, ainda entre nós, aí secundado por Joana de Ângeles, trazendo-nos os esclarecimentos até hoje. E Raul Teixeira, para finalizar, entre aqueles poderíamos falar de muitos outros, mas, infelizmente, o tempo não nos permite. Todos nós estamos a ele sujeitos e se, mas futuramente, todos nós vamos trazendo elucidações e esclarecimentos a respeito de todas essas criaturas que trabalham para que o Evangelho de Jesus possa chegar a todos os corações e que o mundo espiritual não seja um lugar inacessível, mas a nossa casa, onde todos nós nos reencontraremos pela misericórdia divina no amor do Cristo. Que assim seja.